Quando o advogado do milionário fugiu minutos antes do julgamento, todos riram da auxiliar de limpeza que ousou assumir o caso. Mas Cecília escondia um segredo. Era advogada formada, invisível por ser pobre. E Ricardo, o homem que ela salvaria, mudaria sua vida de um jeito que nenhuma lei poderia prever. O cheiro de café frio e desinfetante havia se tornado tão familiar que Cecília mal notava mais. Eram 5:30 da manhã, e o escritório Bittencourt, em Associados, dormia no silêncio luxuoso dos andares altos. Mármore italiano refletindo as primeiras luzes da cidade, quadros caros nas paredes, o tipo de lugar onde até o ar parecia custar dinheiro. Ela passou o pano no vidro da sala de reuniões pela terceira vez. Não porque precisasse, mas porque dali conseguia ver, sem ser vista, o movimento que começava no andar de baixo. Advogados chegando com suas pastas de couro, estagiários correndo com pilhas de processos, secretárias impecáveis organizando agendas que valiam mais que o salário de Cecília em um ano inteiro. 7 anos. 7 anos desde que tinha colado o grau em Direito na faculdade pública, esperando que o diploma mudasse tudo. Mudou, mas não do jeito que sonhara. Cecília! A voz ecoou pelo corredor, afiada como vidro quebrado. Você limpou o banheiro da doutora Mariana? Ela reclamou ontem que havia fios de cabelo na pia. Cecília apertou o pano com força antes de se virar. Fernanda, a supervisora, tinha aquele jeito de falar que transformava qualquer frase em acusação. Limpei 2 vezes ontem, Fernanda. Se quiser, posso limpar de novo agora. Não é questão de querer, é questão de fazer direito da primeira vez. Fernanda cruzou os braços, o crachá de supervisora brilhando no peito como medalha de guerra. A doutora Mariana é sócia deste escritório. Se ela não está satisfeita, ninguém está satisfeito. Cecília abaixou a cabeça, as palavras que gostaria de dizer morrendo antes de chegarem à boca. Tora. Mariana Bittencourt, a mulher que herdara o escritório do pai, que nunca pegara um processo difícil na vida, que tratava funcionários como mobília. Vou resolver agora, murmurou. E depois você organiza a sala de audiências do 2º andar. O Dr. Marcelo tem reunião às 9 com aquele empresário, o Ferreira. Você sabe como ele é exigente. Cecília assentiu e se afastou, os passos silenciosos no carpete caro. Só quando entrou no elevador de serviço, aquele que os clientes nunca viam, com paredes de metal arranhado e cheiro de produto de limpeza, permitiu que os ombros relaxassem um pouco. O diploma estava guardado na gaveta de casa, embaixo de contas atrasadas e currículos rejeitados. Tinham dito que ela era boa tecnicamente, mas que faltava o perfil que os escritórios buscavam. Tradução. Era pobre demais, vinha de longe demais, não tinha sobrenome que abrisse portas. Então aceitou o único emprego que conseguiu. Limpeza noturna no mesmo tipo de escritório que a rejeitara. A ironia não passara despercebida. A sala de audiências do 2º andar era menor que as outras, mas compensava em intimidação. Mesa de madeira escura, cadeiras de couro, estantes repletas de códigos que Cecília conhecia de cor. Não porque os estudara na faculdade, mas porque, nas madrugadas vazias, quando todos iam embora, ela os tirava das prateleiras e lia. Estava ajeitando as pastas sobre a mesa quando ouviu vozes se aproximando. Eu não gosto dessa situação, Marcelo. Não confio em você. Não confio em ninguém desse escritório. A voz era grave, controlada, mas havia uma raiva quieta embaixo. Cecília olhou rapidamente para a porta. Devia sair. Deveria. Ricardo, você me contratou porque sou o melhor. A voz de Dr. Marcelo Santos era aveludada, segura. E por que você está numa situação delicada? Fraude empresarial não é acusação simples. Se a doutora Mariana conseguir provar que você desviou recursos dos acionistas, eu não desviei nada. A porta se abriu bruscamente. Cecília congelou, o pano ainda na mão. O homem que entrou era alto, ombros largos, sob o terno cinza impecável. Cabelo escuro, ligeiramente desalinhado, como se tivesse passado a mão várias vezes. Mas foram os olhos que aprenderam. Castanhos, cansados, com aquele tipo de vulnerabilidade que pessoas ricas tentavam esconder atrás de raiva. Ele parou ao vê-la. Desculpe, Cecília disse rapidamente, abaixando a cabeça. Eu já estava saindo. Não precisa. A voz dele ficou mais suave.
Você trabalha aqui? Sou da limpeza. Houve um silêncio estranho. Dr. Marcelo entrou atrás dele, a irritação óbvia no rosto. Ricardo, temos pouco tempo. A audiência preliminar é amanhã e ainda precisamos... Você pode ficar, Ricardo disse, ainda olhando para Cecília. Se te incomoda, posso sair eu. Ela piscou, confusa. Não, eu preciso terminar aqui mesmo. Virou-se rapidamente, mas algo a fez parar. Sobre a mesa, semi-escondida entre as pastas, viu o cabeçalho de um documento. Processo no 0034521-2024. Autor: Mariana Bittencourt. Réu: Ricardo Ferreira. O coração dela disparou. Mariana era a autora. Mariana, que nunca pegava casos complicados, que odiava trabalho real, estava processando aquele homem. Algo errado? Ricardo perguntou. Cecília percebeu que estava encarando o documento. Não, desculpe. Ela saiu rápido demais, tropeçando na própria bolsa. No corredor, encostou na parede, o coração ainda acelerado. Conhecia aquele tipo de olhar. Já vira antes, em réus inocentes que chegavam ao tribunal sem entender como tinham caído ali. O desespero disfarçado de raiva. A solidão de quem não sabe mais em quem confiar. Não é problema seu. Ela se forçou a pensar. Você limpa. Só isso. Mas quando voltou ao andar de baixo, não conseguiu tirar aqueles olhos castanhos da cabeça. Mais tarde, quando o escritório finalmente esvaziou, Cecília voltou à sala de audiências. Sabia que era arriscado. Sabia que, se a pegassem, seria demitida na hora. Mas algo naquele processo a incomodava, algo no jeito como Mariana sorria quando falava do empresário arrogante que finalmente seria colocado no lugar dele. A pasta estava trancada no armário. Cecília conhecia a combinação. Tinha visto, doutor. Marcelo digitá-la dezenas de vezes enquanto fingia arrumar os livros. Abriu o armário, pegou o processo com mãos trêmulas e começou a ler. Demorou 20 minutos para entender o quadro completo. Mais 10 para sentir a raiva subir como bile na garganta. Não era um processo. Era uma armação. Mariana havia falsificado documentos, manipulado e-mails, criado uma trilha de evidências que incriminava Ricardo por crimes que ele jamais cometera. E Dr. Marcelo, o advogado caro e competente, estava deixando buracos enormes na defesa. De propósito, ele estava sendo pago para perder o caso. Cecília fechou a pasta, as mãos tremendo. Devia devolver tudo. Esquecer. Não era problema dela se um milionário ia perder dinheiro por causa de jogos sujos de gente rica. Mas então lembrou dos olhos dele, da solidão, da vulnerabilidade disfarçada. Lembrou de si mesma, 7 anos atrás, segurando o diploma como se fosse mudar o mundo. Talvez ainda possa. Tirou o celular do bolso, fotografou 3 páginas específicas, as provas mais gritantes da armação. Depois guardou tudo de volta, exatamente como estava. No caminho para casa, no ônibus lotado das 11 da noite, Cecília abriu a foto de uma das páginas. Era um e-mail supostamente enviado por Ricardo, autorizando transferências ilegais. Ela ampliou a imagem, focou no rodapé e sorriu pela primeira vez em muito tempo. O número do IP estava errado. A formatação era de sistema operacional que Ricardo não usava. E a assinatura digital tinha sido criada 3 dias depois da data que constava no documento. Qualquer advogado mediano veria isso. Dr. Marcelo escolhera não ver. Cecília encostou a cabeça na janela do ônibus, as luzes da cidade borrando lá fora. Não sabia ainda o que faria, mas sabia com aquela certeza silenciosa que aprendera a confiar, que não podia simplesmente esquecer. Não dessa vez. Na manhã seguinte, Cecília chegou ao escritório mais cedo que o normal. A audiência preliminar era às 9. Ricardo estaria lá. Dr. Marcelo também. E Mariana estaria do outro lado, sorrindo com aquela confiança de quem já comprou a vitória. Cecília limpou o corredor devagar, cada movimento calculado. Quando o Dr. Marcelo passou às 8h30, pasta debaixo do braço, ela fingiu não notar. Mas notou quando ele virou no corredor errado. Notou quando entrou no banheiro e ficou lá tempo demais. Notou, 15 minutos depois, quando saiu pálido, olhando o celular como se tivesse visto um fantasma. E notou, às 8h52,
quando ele simplesmente saiu do prédio. Não voltou. Cecília ficou parada no corredor, o coração disparado, enquanto ouvia a confusão começar no segundo andar. Vozes alteradas. Passos apressados. Onde está o Marcelo? A audiência é em 8 minutos. Ele não atende o celular. Ricardo está sozinho lá. Sem advogado, ele perde tudo por revelia. Cecília apertou o cabo da vassoura com força. Era agora. Agora ou nunca. Ela subiu as escadas. Não o elevador, as escadas de serviço, e parou na porta da sala de audiências. Ricardo estava lá, de pé, olhando pela janela. Os ombros curvados. Derrotado antes mesmo de começar. Ela bateu na porta. Ele se virou. Os olhos se arregalaram quando a reconheceu. Você é a moça de ontem, a da limpeza. Cecília respirou fundo. Meu nome é Cecília Moreira. Sou formada em Direito há 7 anos. Sei o que fizeram com você. Sei quem armou isso. E sei como provar. Silêncio. Ricardo piscou, processando. Você... A voz dele falhou. Você está me oferecendo... Seu advogado fugiu. Cecília entrou na sala, fechando a porta. Você tem 7 minutos antes de perder tudo. Então sim, estou oferecendo. Mas precisa decidir agora. Confia em mim ou confia no sistema que já te vendeu? Os olhos castanhos dela encontraram os dele. E pela primeira vez em 7 anos, Cecília sentiu algo além de cansaço. Sentiu propósito. Ricardo olhou para ela por um longo momento. Depois, devagar, estendeu a mão. Se você conseguir me tirar disso, ele disse baixinho, juro que vou descobrir por que uma advogada formada está limpando o chão. E vou consertar isso. Cecília apertou a mão dele. E não soltou. A sala do tribunal era menor do que Cecília esperava, mas a tensão ocupava cada centímetro. Fileiras de cadeiras de madeira, o estrado elevado onde o juiz se sentaria, o cheiro de papel velho e verniz. E do outro lado da sala, Mariana Bittencourt. Ela usava um terninho vermelho sangue, cabelo loiro preso num coque impecável, maquiagem que devia ter custado mais que o aluguel de Cecília. Mas foi o sorriso que gelou o sangue. Aquele sorriso de quem já sabe que ganhou antes mesmo de começar. Mariana olhou de Cecília para Ricardo e de volta. A surpresa genuína atravessando seu rosto por uma fração de segundo antes de ser substituída por desprezo puro. Você está brincando comigo. A voz dela ecoou na sala quase vazia. Ricardo, você contratou a faxineira do meu escritório como advogada? Ricardo se levantou, a mandíbula tensa. Contratei uma advogada formada que, ao contrário do charlatão que você provavelmente pagou para me sabotar, realmente se importa com a verdade. O sorriso de Mariana ficou mais afiado. Ah, Ricardo, sempre tão dramático. Ela se virou para a assistente ao lado. Camila, anota isso. Réu compareceu sem representação adequada. Vamos pedir adiamento por incompetência da defesa. Cecília sentiu a raiva subir como ácido na garganta. Conhecia aquele jogo. Mariana tentaria desqualificá-la antes mesmo de começar, usar cada segundo para humilhar, para fazer Ricardo duvidar. Ela se levantou. As pernas tremiam, mas a voz saiu firme. Doutora Mariana, a menos que a senhora tenha obtido acesso ilegal aos registros da OAB, não tem como saber se minha inscrição está ativa ou não. Cecília tirou um documento da pasta improvisada que montara em 15 minutos. Cecília Moreira, OAB SP 428.391, ativa desde 2017. Se quiser contestar minha habilitação, sugiro que faça pelos canais adequados. Até lá, represento o réu nesta audiência. Silêncio. Mariana piscou. A assistente ao lado dela murmurou algo, mas foi cortada com um gesto brusco. Você... Mariana respirou fundo, recompondo a máscara. Você trabalha de faxineira no meu escritório. Trabalhava. Cecília não desviou o olhar. Pedi demissão há 20 minutos, por e-mail. Deve estar na sua caixa de entrada, se quiser conferir. Não estava. Cecília não pedira demissão. Ainda. Mas apostou que Mariana não checaria na frente de todos. E venceu. A porta dos fundos se abriu. O juiz entrou. Um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, olheiras profundas, o tipo de magistrado que já vira tanta mentira que desenvolvera um detector embutido. Bom dia. Ele se sentou, ajeitando os óculos.
Processo 0003445V1-2024. Acusação de fraude empresarial. Doutora Mariana Bittencourt pela acusação e pela defesa. Ele olhou os papéis confuso. Doutor Marcelo Santos? Excelência. Cecília se levantou. Houve substituição de última hora. Cecília Moreira, OAB 428.391, assumindo a defesa do réu Ricardo Ferreira. O juiz a estudou por um longo momento. A habilitação nos autos será juntada hoje ainda, Excelência. Peço vênia para sustentar oralmente nesta preliminar. Deferido. Ele se virou para Mariana. Doutora Mariana, alguma objeção? Cecília viu o conflito no rosto de Mariana. Objetar pareceria mesquinho. Aceitar significava abrir mão da vantagem fácil. Sem objeções, Excelência. Mariana disse, por fim, a voz doce demais. Apenas surpresa com a criatividade do réu. O juiz bateu o martelo suavemente. Então vamos começar. Doutora Mariana, a acusação é sua. Cecília forçou-se a respirar devagar enquanto Mariana se levantava, a pasta de couro cara na mão. Isto era real. Estava acontecendo. Depois de 7 anos limpando escritórios, estava de volta a um tribunal. E do outro lado estava a mulher que simbolizava tudo que a expulsara dali. Excelência. Mariana começou, a voz tranquila, professoral. O caso é simples. O réu, Sr. Ricardo Ferreira, desviou sistematicamente recursos da empresa Ferreira Investimentos, da qual é presidente, prejudicando acionistas minoritários. Temos e-mails, transferências bancárias, documentos assinados pelo próprio réu, autorizando movimentações ilegais. Ela abriu a pasta, tirando documentos grampeados. Anexo 1. E-mail de 15 de março, autorizando transferência de R$2 milhões para conta no exterior. Anexo 2. Relatório contábil mostrando discrepância entre balanços. Anexo 3. Depoimento de testemunha afirmando que o réu admitiu, em reunião fechada, estar realocando recursos de forma criativa. Cecília anotava tudo. Reconhecia cada anexo. Tinha lido todos na noite anterior quando invadira o armário trancado. Mas agora, vendo Mariana apresentá-los com aquela confiança, uma nova camada de compreensão se formou. Mariana não estava apenas armando um processo. Estava construindo uma narrativa. E narrativas, Cecília aprendera na faculdade, muitas vezes importavam mais que fatos. O réu, Mariana continuou andando em frente ao estrado, usou sua posição de poder para enriquecer às custas de pessoas que confiaram nele. Investidores pequenos, gente comum que colocou economias de anos em suas mãos. E ele traiu essa confiança da forma mais vil possível. Cecília sentiu Ricardo se contrair ao lado dela. Olhou de relance. Ele estava pálido, as mãos apertadas em punhos. Ela sabe exatamente onde mirar, Cecília pensou. Sabe o que dói nele. Pedimos, Mariana concluiu. O congelamento imediato de todos os bens do réu, sua destituição como presidente e abertura de inquérito criminal. A sociedade precisa saber que crimes de colarinho branco têm consequências. Ela se sentou. O silêncio que seguiu era pesado. O juiz se virou para Cecília. Defesa? Cecília se levantou. As pernas não tremiam mais. Excelência. A acusação pintou um quadro convincente. Mas como toda boa ficção, desmorona quando examinamos os detalhes. Mariana endireitou na cadeira, alerta. Primeiro, Cecília continuou. O e-mail do anexo 1. A acusação afirma que foi enviado em 15 de março pelo réu. Mas esqueceu de mencionar que o IP registrado nesse e-mail é 192.168.2.45, um IP interno, de rede local. O réu trabalha remotamente há 3 anos e não possui acesso físico ao escritório onde esse IP está registrado. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. Segundo, a assinatura digital do documento tem certificação ICP Brasil com registro de data e hora de 18 de março, às 14h37. 3 dias depois da suposta data de envio. Algo impossível, exceto se o e-mail for retroativo. O que, convenientemente, é. O juiz franziu a testa, pegando os papéis de novo. Mariana se levantou bruscamente. Excelência, a defesa está fazendo acusações graves sem provas. Tenho as provas. Cecília tirou o celular. Fotografias dos metadados completos,
que solicito juntar aos autos. E requeiro, neste momento, perícia técnica independente em todos os documentos apresentados pela acusação. Silêncio. O juiz olhou de Cecília para Mariana. Doutora Mariana, a defesa levanta pontos técnicos relevantes. Vou deferir a perícia. Mas, Excelência, deferido. Ele bateu o martelo. Audiência suspensa por 30 dias para a conclusão da perícia. Próxima sessão marcada para... Ele consultou a agenda. Dia 18 de dezembro. Estão dispensados. Cecília sentou, o coração disparado. Tinha funcionado. Comprar a tempo. Não era vitória. Ainda não. Mas era chance. Ricardo tocou seu braço levemente. Você acabou de... A voz dele estava rouca. Como você sabia desses detalhes? Cecília olhou para ele. Os olhos castanhos estavam arregalados. Algo entre choque e... admiração. Porque passei 7 anos sendo invisível em escritórios de advocacia. Ela disse baixinho. E pessoas invisíveis veem tudo. Eles saíram juntos do tribunal. O sol da manhã forte demais depois da penumbra da sala. Cecília piscou, ajustando a bolsa no ombro. A mesma bolsa surrada que carregava para limpar escritórios. Cecília. Ricardo parou na calçada. Eu preciso entender. Você realmente é formada? Há quanto tempo? Por que diabos estava trabalhando de faxineira? Ela olhou para a rua, vendo pessoas em ternos caros entrarem e saírem do fórum. Advogados de verdade. Com escritórios de verdade. Me formei há 7 anos. Ela disse por fim. Mandei currículos para 47 escritórios. Recebi 3 respostas. Todas dizendo que eu tinha bom currículo técnico, mas não perfil adequado. Perfil adequado? Sobrenome errado. Faculdade pública. Endereço no subúrbio. Ela deu de ombros. As 3 entrevistas que consegui terminaram quando perceberam que eu chegava de ônibus. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Isso é... Ele passou a mão pelo cabelo. Isso é insano. É o sistema. Cecília começou a andar. Você já deve ter ouvido falar. Aquele que você me perguntou se eu confiava. Ele a alcançou em 2 passos largos. Então deixa eu reformular a pergunta. Ricardo parou na frente dela, forçando-a a parar também. Você acabou de me salvar de perder tudo. Desmascarou uma armação em 15 minutos que meu advogado caro nem percebeu em semanas. Então, por favor, me diz, o que você quer? Quanto você quer? O que eu preciso fazer para você continuar me defendendo? Cecília olhou para ele. Realmente olhou. Viu as olheiras, a gravata levemente torta, o desespero mal disfarçado. Viu um homem acostumado a comprar soluções descobrindo que nem tudo se comprava. Não quero seu dinheiro, ela disse. Então o quê? Quero... As palavras emperraram, porque ela não sabia. Não tinha planejado isso. Tinha agido por impulso, por raiva, por aquela necessidade de provar que valia alguma coisa. Quero provar que ela está errada. Mariana? Mariana. Marcelo. Todos os escritórios que me rejeitaram. Cecília sentiu a voz falhando. Quero provar que eu posso. Que sempre pude. Que eles desperdiçaram 7 anos da minha vida porque olharam para mim e viram uma faxineira. Ricardo ficou parado, os olhos fixos nela. E então, devagar, ele sorriu. Não era o sorriso cortês de empresário. Era algo genuíno. Cansado. Triste. Então vamos fazer um acordo. Ele estendeu a mão. Você me defende. Me ajuda a sair dessa armação. E eu te dou o que você realmente quer. Que é a chance de mostrar para todos eles que estavam errados sobre você. Ricardo manteve a mão estendida. No processo, na frente do juiz, na frente de Mariana. Vamos deixar tão claro que ela foi destruída por uma advogada que ela humilhou, que vai virar jurisprudência. Cecília olhou para a mão dele. Para o tribunal atrás deles. Para a cidade inteira que a tinha rejeitado. E apertou. Acordo fechado. Mais tarde, quando Cecília voltou ao prédio do escritório Bittencourt em Associados para esvaziar seu armário, encontrou Fernanda na porta. Você não pode entrar, a supervisora disse, os braços cruzados. Só vim buscar minhas coisas. A doutora Mariana deu ordens específicas. Você foi demitida por justa causa. Invasão de privacidade, roubo de informações confidenciais. Eu não roubei nada. As câmeras de segurança discordam.
Fernanda deu um sorriso fino. Você foi filmada abrindo o armário trancado ontem à noite, manuseando documentos, tirando fotos. O sangue de Cecília gelou. Suas coisas foram descartadas. Se tentar entrar, chamamos a polícia. Fernanda se virou para ir embora, mas parou. Sabe o que é engraçado? Você sempre foi tão certinha, sempre quieta, sempre obediente. E no fim, é igualzinha a todo mundo. Faz qualquer coisa quando o preço é certo. Cecília ficou parada na calçada, vendo Fernanda desaparecer no prédio. O diploma estava lá dentro. As poucas roupas que deixava no armário. A caneca velha que ganhara de formatura. Tudo descartado. Ela pegou o celular, as mãos tremendo. Abriu as fotos. As 3 fotos dos documentos. Sua única prova. E viu com o horror crescente que haviam sumido. A pasta inteira, vazia. Cecília checou o backup. Checou a nuvem, checou tudo. Todas as fotos tinham sido apagadas remotamente. Ela encostou na parede, as pernas falhando. Mariana não estava só um passo à frente. Estava quilômetros à frente. Tinha acesso aos sistemas de segurança. Tinha rastreado o celular de Cecília. Tinha apagado as provas antes mesmo que fossem apresentadas. E agora, Cecília não tinha nada. Nenhuma evidência. Nenhuma prova. Nenhuma forma de sustentar o que dissera no tribunal. O celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com mãos trêmulas. Cecília. A voz de Mariana era doce, venenosa. Parabéns pela performance de hoje. Muito convincente. Mas você realmente achou que eu deixaria você destruir anos de trabalho com 3 fotos roubadas? Você... Querida, eu sei de tudo o que acontece no meu escritório. Cada arquivo acessado, cada gaveta aberta, cada celular que se conecta ao Wi-Fi. Uma pausa. Você devia ter ficado no seu lugar. Agora não tem emprego, não tem provas, e em 30 dias, quando a perícia não achar nada de errado, você vai ser exposta como fraude. E Ricardo, vai para a cadeia. A ligação caiu. Cecília deslizou pela parede até sentar no chão. O celular escorregando das mãos. Tinha acabado. Antes mesmo de começar de verdade. Ela não tinha mais nada. Cecília passou 3 dias trancada no apartamento de 2 cômodos que dividia com a mãe. 3 dias olhando para a tela vazia do celular, para as pastas deletadas, para o buraco onde deveria estar sua única chance de provar qualquer coisa. No 4º dia, a mãe bateu na porta. Cecília, tem um homem aqui. Diz que precisa falar com você. Ela abriu a porta ainda de pijama, o cabelo preso num coque desleixado. E encontrou Ricardo Ferreira parado na sala minúscula, parecendo completamente deslocado entre os móveis velhos e as paredes descascadas. Ele usava jeans e uma camisa simples, sem gravata. Mas mesmo assim parecia caro. Era algo na postura, no jeito como ocupava espaço. Como você descobriu meu endereço? Cecília cruzou os braços. Está nos registros da OAB. Ricardo olhou ao redor, desconfortável. Eu precisava saber se você estava bem. Não atendeu nenhuma das minhas ligações. Porque não tem nada para conversar. Ela se encostou no batente da porta. Perdi as provas. Perdi o emprego. Em 26 dias, vamos voltar àquele tribunal e eu não vou ter nada para apresentar. Você vai ser condenado e eu vou ser exposta como fraude. Então não, Ricardo. Não estou bem. Ele ficou em silêncio por um momento. Então vamos conseguir novas provas. Como? Não sei. Ricardo deu de ombros. Mas sei que você é a pessoa mais inteligente que conheci nos últimos 5 anos. Se alguém pode descobrir um jeito, é você. Cecília quase riu. Quase. Você não me conhece. Conheço o suficiente. Ele deu um passo à frente. Conheço uma mulher que passou 7 anos invisível, mas usou cada segundo para aprender. Que arriscou tudo para defender um estranho. Que olhou para um processo armado e viu coisas que um advogado de R$ 500 a hora não viu. E olha onde isso me trouxe. Aqui. Ricardo abriu os braços. Na mesma sala que eu. 2 párias fudidos tentando sobreviver a um sistema que nos quer esmagados. A mãe de Cecília apareceu da cozinha com uma bandeja de café. Desculpa interromper, mas vou deixar isso aqui e vocês conversam melhor. Ela pousou a bandeja na mesinha, deu um sorriso conspiratório para a filha e desapareceu no quarto. Cecília suspirou. Senta. Se veio até aqui, pelo menos toma um café.
Eles sentaram no sofá velho, a mesa entre eles coberta de papéis. Rascunhos que Cecília fizera tentando reconstruir de memória os documentos que fotografara. Ricardo segurava a xícara como se não soubesse bem o que fazer com ela. Posso te fazer uma pergunta? Cecília disse por fim. Claro. Por que a Mariana te odeia tanto? O rosto de Ricardo se fechou. Ele pousou a xícara, as mãos apertando os joelhos. Porque eu a deixei. Silêncio. Vocês namoraram? Fomos noivos. A voz dele estava tensa. Há 3 anos. Éramos bons juntos, eu achava. Ela era inteligente, ambiciosa. Entendia o mundo dos negócios. Meu pai adorava ela. Dizia que finalmente eu tinha achado alguém do meu nível. Cecília sentiu algo estranho se contrair no peito. O que aconteceu? Descobri quem ela realmente era. Ricardo levantou, andando até a janela pequena. 6 meses antes do casamento, peguei ela manipulando contratos de um cliente. Alterando cláusulas, criando brechas para beneficiar o escritório dela. Quando confrontei, ela riu. Disse que era assim que o mundo funcionava. Que eu era ingênuo se achava que alguém chegava ao topo sendo honesto. Ele se virou para Cecília. Então eu terminei. Devolvi o anel. Cancelei o casamento. E ela prometeu que me faria pagar. Disse que ninguém a humilhava e saía impune. Isso foi há 3 anos, Cecília disse devagar. Ela esperou 3 anos para atacar. Ela esperou até eu estar mais vulnerável. Ricardo voltou ao sofá. Meu pai morreu há 8 meses. Deixou a empresa para mim, mas também deixou complicações. Acionistas insatisfeitos, dívidas escondidas. Eu estava ocupado apagando incêndios. Mariana sabia disso. Esperou o momento perfeito para enfiar a faca. Cecília processou a informação. 3 anos de ressentimento. 3 anos planejando a vingança perfeita. Ela não vai parar, Cecília disse. Mesmo se você for absolvido, ela vai continuar tentando te destruir. Eu sei. Ricardo olhou para ela. Por isso preciso acabar com isso de uma vez. Não só me defender, mas expor o que ela fez. Destruir a reputação dela do jeito que ela está tentando destruir a minha. Isso é... Cecília hesitou. Isso é muito mais difícil do que só ganhar o processo. Você consegue? A pergunta pairou no ar entre eles. Cecília pensou nas 3 fotos perdidas. No diploma descartado. Nos 7 anos limpando escritórios enquanto advogados mediocres ganhavam casos por terem nascido nos lugares certos. Não sei, ela admitiu. Mas se tem uma coisa que aprendi sendo invisível, é que as pessoas mais poderosas sempre deixam rastros. Elas se sentem intocáveis, ficam descuidadas. Ricardo se inclinou para a frente. Então vamos achar os rastros dela. Como? Ela controla o escritório. Tem acesso a tudo. Apagou minhas provas remotamente. Mas ela não controla tudo. Ricardo pegou o celular. Ela não controla minha empresa, meus sistemas, meus arquivos. Cecília franziu a testa. Você acha que tem algo na sua empresa? Acho que se Mariana passou meses armando isso, ela precisou se comunicar com alguém. E-mails, reuniões, transferências. Ele abriu o notebook que tirara da mochila. Tenho acesso a todos os logs de comunicação externa da Ferreira Investimentos. Se ela tentou plantar evidências, precisou interagir com nossos sistemas de alguma forma. Cecília sentiu a adrenalina começar a subir. Você me dá acesso a esses logs? Acesso total. Ricardo virou o notebook para ela. E não só isso. Vou te levar à empresa. Pessoalmente. Você vai revirar cada arquivo, cada e-mail, cada linha de código se precisar. Ricardo. Cecília olhou para a tela. Se Mariana descobrir que você me deu acesso, que ela descubra. A mandíbula dele estava tensa. Estou cansado de jogar na defensiva. Estou cansado de ter medo dela. Se vou afundar, pelo menos vou afundar lutando. Cecília olhou para aqueles olhos castanhos. Viu raiva, viu medo, mas viu também algo mais. Determinação. O tipo de determinação que ela reconhecia porque via no espelho todos os dias. Ele era como ela. Alguém que o sistema tentara quebrar, mas que se recusava a ficar quebrado. Quando começamos? Ela perguntou. Agora. A sede da Ferreira Investimentos ficava num prédio de vidro no centro financeiro. Cecília se sentiu minúscula quando entraram no saguão. Mármore, fontes, seguranças de terno,
O tipo de lugar onde ela normalmente entraria pela porta dos fundos carregando materiais de limpeza. Mas desta vez entrou pela porta da frente, ao lado de Ricardo. Bom dia, senhor. Ferreira, o segurança cumprimentou. A senhorita precisa assinar o livro de visitas? Não. Ricardo nem diminuiu o passo. Ela está comigo. Acesso irrestrito. No elevador, Cecília olhou para o reflexo deles no espelho. Ela com a calça jeans e blusa simples, ele com postura de quem nasceu naquele mundo. Pareciam personagens de histórias diferentes. Vai ficar olhando ou vai perguntar o que está pensando? Ricardo disse sem tirar os olhos dos números subindo. Não estou pensando nada. Está sim. Está pensando que não pertence aqui. Cecília olhou para ele surpresa. Eu também penso isso. Ricardo finalmente olhou para ela. Todo dia. Herdei uma empresa que não construí, com funcionários que me veem como o filho mimado do fundador. Metade deles acha que vou quebrar tudo em 5 anos. A outra metade torce para isso acontecer logo. O elevador parou no 20º andar. A diferença entre nós, ele continuou saindo, é que eu nasci nesse mundo e ainda me sinto impostor. Você nasceu fora dele e merece estar aqui mais que qualquer um. Cecília ficou parada por um segundo, processando. Depois o seguiu pelo corredor de vidro. Eles passaram a tarde inteira mergulhados em planilhas, e-mails, logs de sistema. Ricardo explicava os códigos internos, as pessoas, os processos. Cecília anotava tudo, cruzava informações, procurava padrões. Às 7 da noite, ela estava com os olhos ardendo. Haviam analisado 300 e-mails, 40 reuniões, 12 transferências suspeitas. E não tinham achado nada que ligasse Mariana diretamente ao crime. Ela é cuidadosa, Cecília murmurou, afundando na cadeira. Nunca usa o próprio e-mail, sempre intermediários, sempre proxies. Ricardo estava na janela, olhando a cidade acender lá embaixo. Então, como a pegamos? Cecília fechou os olhos. Pensou em Mariana, no terninho vermelho sangue, no sorriso confiante, na ligação zombando dela. Eu sei de tudo o que acontece no meu escritório. Cada arquivo acessado. Cada gaveta aberta. Cada celular que se conecta ao Wi-Fi. Ela abriu os olhos de repente. Ricardo. Mariana disse que rastreou meu celular quando me conectei ao Wi-Fi do escritório. Cecília se levantou. Ela tem um sistema de monitoramento. Provavelmente ilegal, invasivo, que registra tudo. E se ela monitora tudo, isso inclui o próprio escritório dela. Cecília sentiu o coração acelerar. As reuniões dela, os telefonemas, os e-mails enviados dos computadores internos. Se conseguirmos acesso a esse sistema, teríamos tudo. Ricardo se virou, os olhos brilhando. Cada conversa incriminadora, cada ordem que ela deu, cada evidência que plantou. Exato. Mas como acessamos um sistema que está dentro do escritório dela? Cecília mordeu o lábio. Você confia em mim? Mais do que confio em mim mesmo. Então vou precisar que você faça algo completamente louco. Ricardo sorriu. Pela primeira vez desde que se conheceram, um sorriso genuíno. Eu estava esperando que você dissesse isso. Mais tarde, quando Ricardo a deixou em casa, ele parou antes dela descer do carro. Cecília. Obrigado. A voz dele estava baixa. Por não desistir. Por não me deixar sozinho nisso. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Viu a vulnerabilidade que ele escondia atrás da raiva, a solidão atrás da determinação, e sentiu algo que não devia sentir. Algo perigoso. Não estamos sozinhos, ela disse por fim. Nenhum de nós. Não mais. Seus olhos se encontraram. Por um segundo, apenas um segundo, Cecília pensou que ele fosse se inclinar, que ela fosse deixar. Mas então Ricardo desviou o olhar. Boa noite, Cecília. Boa noite, Ricardo. Ela saiu do carro, entrou no prédio, subiu as escadas, e só quando estava trancada no quarto permitiu que o sorriso aparecesse. Pela primeira vez em 4 dias, não se sentia derrotada, se sentia viva. O plano era simples, perigosamente simples. Você quer que eu ofereça um acordo para a Mariana? Ricardo olhou para Cecília como se ela tivesse enlouquecido. Depois de tudo que ela fez? Eles estavam num café pequeno, 3 quarteirões do escritório Bittencourt & Associados. Cecília tinha um notebook velho aberto na mesa,
uma xícara de café barato esfriando ao lado. Não um acordo de verdade. Ela virou a tela para ele. Um acordo tentador. Você propõe pagar uma compensação generosa, desistir do processo, admitir culpa, em troca de ela deixar você em paz. Ela nunca aceitaria. Quer me ver na cadeia. Exatamente. Cecília se inclinou. Mas ela vai querer a reunião. Vai querer te ver quebrado, implorando. É sobre poder para ela. Sobre te ver de joelhos. Ricardo apertou a mandíbula. E quando eu estiver nessa reunião, sendo humilhado, eu vou estar lá, no escritório. Cecília tocou o notebook. Enquanto ela estiver ocupada te destruindo psicologicamente, eu entro no escritório como auxiliar de limpeza substituta. Fernanda não vai estranhar. Ele sempre tem rotatividade alta. Acesso o servidor físico, instalo um programa de captura remota e saio. Isso é... Ricardo passou a mão pelo cabelo. Isso é invasão, interceptação ilegal. Se dermos errado, você vai presa. Se não tentarmos, você vai preso. Cecília fechou o notebook. E Mariana continua destruindo vidas impunemente. Silêncio. Ricardo olhou pela janela do café, vendo pessoas passarem na calçada. Vidas normais. Pessoas que não precisavam escolher entre dignidade e liberdade. Tem certeza disso? Ele perguntou por fim. Não. Cecília foi honesta. Mas é a única chance que temos. Ele a olhou por um longo momento. Depois, assentiu. Então vamos fazer. 2 dias depois, Cecília estava na recepção do escritório Bittencourt em Associados, vestindo o uniforme laranja que jurou nunca mais usar. Fernanda a recebeu com a prancheta na mão e aquele olhar de desprezo que vinha de fábrica. Você é a substituta? Sim, senhora. Mariana Silva. Cecília usou o nome falso, mantendo a cabeça baixa. Tinha prendido o cabelo diferente, usado óculos de grau neutro. Apostava que Fernanda nunca olhara de verdade para ela. E estava certa. Bom, a última que tivemos aqui foi uma decepção. Fernanda entregou a lista de tarefas. Espero que você seja mais confiável. Começa pelo 10º andar, salas de reunião. Hoje tem uma reunião importante às 2 da tarde. Tudo precisa estar impecável. Cecília assentiu, pegando o carrinho de limpeza. No elevador de serviço, aquele velho conhecido de metal arranhado, ela checou o relógio. 13h42. Ricardo deveria chegar em 15 minutos. Tinha 18 minutos até a reunião começar. 18 minutos para achar o servidor, instalar o programa e desaparecer. O 10º andar estava silencioso. A maioria dos advogados estava em audiências externas. Cecília limpou mecanicamente as salas de reunião, os ouvidos atentos a qualquer som. Às 13h55, ouviu vozes se aproximando. Não acredito que ele teve a audácia de pedir reunião. A voz de Mariana ecoou no corredor. Depois de tudo, talvez ele realmente queira negociar. Outra voz, masculina, que Cecília não reconheceu. Não existe negociação. Existe rendição. O salto de Mariana repicou no piso. E eu vou saborear cada segundo. Cecília se encolheu atrás do carrinho de limpeza enquanto elas passavam. Mariana usava um terninho branco hoje, o cabelo solto, maquiagem impecável. Parecia uma rainha indo para uma execução. Quando elas entraram na sala de reunião e fecharam a porta, Cecília esperou 3 respirações. Depois caminhou rapidamente pelo corredor oposto. A sala de servidores ficava no fim do corredor, disfarçada como closet de materiais. Cecília conhecia. Tinha limpado ali centenas de vezes. A fechadura era biométrica agora, o que complicava as coisas. Mas ela conhecia outra entrada. O sistema de ar-condicionado tinha acesso por cima, através do forro falso. Cecília arrastou uma escada, subiu, removeu uma placa do teto. O espaço era apertado, escuro, cheio de cabos e poeira. Ela se esgueirou por ali, o coração martelando, até encontrar a grade de ventilação que dava para a sala de servidores. 3 parafusos. Ela os removeu com a chave de fenda que trouxera escondida no uniforme. A grade cedeu. Cecília se deixou cair no chão da sala de servidores, o impacto fazendo seus joelhos gritarem. Luzes azuis piscavam nas torres de metal. O zumbido dos ventiladores era ensurdecedor. Ela tinha 10 minutos, talvez menos. Ligou o notebook,
Conectou no servidor principal através do cabo que Ricardo a ensinara a identificar. Os dedos voavam pelo teclado, instalando o programa de captura remota. 75% concluído. 80%. A porta se abriu. Cecília congelou. Fernanda estava no batente, os olhos arregalados. Você... A voz dela falhou. Cecília! Não adiantava fingir. Cecília se levantou devagar, as mãos tremendo. Fernanda, eu posso explicar. Você invadiu o escritório. Fernanda estava pálida. Você está roubando dados. Meu Deus, Mariana tinha razão sobre você. Não é assim? Segurança! Fernanda gritou, virando-se para o corredor. Segurança! Cecília olhou para o notebook. 92% concluído. Ela tinha segundos. Talvez 5, antes dos seguranças chegarem. 5 segundos entre provar tudo ou perder tudo. Fernanda, Cecília deu um passo à frente. Você sabe que eu nunca fui desonesta. Em 7 anos, fui a funcionária mais dedicada que você teve. Você está roubando. Estou provando que Mariana cometeu crimes. A voz de Cecília estava firme agora. Crimes que vão destruir pessoas inocentes. E você sabe que ela é capaz disso. Você sempre soube. Fernanda piscou. Eu não... Você a viu humilhar funcionários, manipular processos, tratar pessoas como lixo. Cecília apontou para o notebook. Isso aqui vai expor tudo. Mas se você me entregar agora, ela continua intocável. Continua destruindo vidas. E você vive sabendo que podia ter impedido. Passos pesados ecoaram no corredor. Os seguranças estavam chegando. Fernanda olhou para Cecília, para o notebook, para o corredor. E então, devagar, fechou a porta da sala de servidores. Trancou por dentro. Você tem 30 segundos, ela disse baixinho. Depois eu abro essa porta e você nunca mais me viu. Cecília olhou para ela, o choque evidente no rosto. Por quê? Porque você está certa. Fernanda encostou na porta, os ombros tensos. E porque estou cansada de ser cúmplice. 98%. Os seguranças bateram na porta. Fernanda, abra. 100%. Download concluído. Cecília arrancou o cabo, fechou o notebook, subiu de volta para o forro do teto. Fernanda esperou ela sumir completamente antes de abrir a porta. Desculpa, eu tranquei sem querer. Cecília ouviu ela dizer. Não tem ninguém aqui. Devem ter ouvido errado. Cecília rastejou pelo forro, o notebook apertado contra o peito, lágrimas misturadas com poeira no rosto. Conseguiu. Realmente conseguiu. 1 hora depois, ela estava no apartamento de Ricardo. Ele abriu a porta antes dela bater. Devia estar esperando na janela. Você está bem? As mãos dele foram automaticamente para os ombros dela. Ouvi os seguranças. Pensei que tivesse dado errado. Quase deu. Cecília deixou-se cair no sofá. Mas consegui. Ela abriu o notebook. Os arquivos brilhavam na tela. Meses de e-mails, gravações de áudio do sistema de vigilância, documentos internos. Ricardo se sentou ao lado dela, tão perto que Cecília sentiu o calor dele. Isso é... Ele passou pelos arquivos. Isso é tudo. Não é só sobre você. Cecília abriu uma pasta específica. Tem outros casos. Outros clientes que ela prejudicou. Anos de manipulação. Ela clicou num arquivo de áudio. A voz de Mariana encheu o apartamento. Marcelo, você faz exatamente o que eu mandei. Deixa buracos na defesa do Ricardo. Se ele te pressionar, você abandona o caso. Já paguei metade. Vou pagar a outra quando ele for condenado. Silêncio. Isso foi gravado 2 semanas antes da audiência. Cecília disse. É prova direta de obstrução de justiça. Ricardo estava pálido. Ela pagou Marcelo. Pagou meu próprio advogado para me sabotar. E tem mais. Cecília abriu outro arquivo. Uma ligação entre ela e um dos acionistas minoritários da sua empresa. Ela o convenceu a processar você. Prometeu dividir o dinheiro da indenização. Isso é... Ricardo passou a mão pelo rosto. Isso é conspiração criminal. Isso é o fim dela. Eles ficaram em silêncio, olhando para a tela. Anos de crimes compilados em pastas digitais. Uma carreira inteira construída sobre manipulação e mentiras. Cecília, a voz de Ricardo estava rouca. Você arriscou sua liberdade.
Sua vida. Por mim. Não foi só por você. Ela fechou o notebook. Foi por todas as pessoas que ela pisoteou. Por todos os advogados honestos que ela fez parecerem tolos. Por... A voz falhou. Por aquela garota de 20 anos que se formou achando que competência importava mais que sobrenome. Ricardo a olhou. Realmente olhou. Importa, ele disse baixinho. Importa mais do que qualquer outra coisa. Seus olhos se encontraram. E desta vez, nenhum dos dois desviou. Ricardo levantou a mão devagar, como se Cecília fosse algo frágil que pudesse quebrar. Os dedos dele tocaram o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo. Eu não devia, ele murmurou. Não deveria, ela concordou. Você é minha advogada. Você é meu cliente. É completamente inadequado. Completamente. Mas nenhum dos dois se afastou. Foi Cecília quem fechou a distância. Foi ela quem pressionou os lábios contra os dele, quem entrelaçou os dedos no cabelo dele, quem deixou 7 anos de frustração e raiva e solidão se transformarem em outra coisa. E foi Ricardo quem a puxou mais perto, quem a segurou como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava, quem beijou de volta com uma intensidade que falava de meses de solidão e medo, e finalmente encontrar alguém que entendia. Quando se separaram,